Agora você acorda e logo que você coloca o pé no chão pela manhã, você já sente aquela dorzinha desconfortável. Tem se sentido um pouquinho mais crocante? Quando se abaixa faz creque, quando levanta faz creque, quando sobe escada faz creque. E ainda se tornou uma pessoa para referendar como está a temperatura. Será que vai chover? Eu acho que vai chover, sim. Sinto que vai mudar o tempo. Estou com dor nas minhas articulações. Se alguém que pertence a esse grupo, essa live é para você hoje. Bom dia, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, onde eu vou te explicar sobre alguns exames para que você possa entender sobre dores, o que são essas dores, como elas acontecem, principalmente as dores articulares, e quais são os exames que você tem que ficar de olho e quais são as referências para poder monitorar. E mais, será que tem como dar um jeito em tudo isso? Será que eu consigo diminuir as minhas dores no corpo? Porque ter dor é sim solidão. Eu sempre falo que quando você tem dor, é um dos sentimentos mais difíceis, porque você não consegue compartilhar dor com ninguém. Então é algo solitário e que muitas vezes se torna crônico, onde a maior parte das pessoas não tem clareza do porquê a dor começou. E daí todo o processo de acabar com a dor se resume a: qual anti-inflamatório que eu vou tomar, qual analgésico eu vou tomar. E aqui nesse momento cabe uma informação muito importante, que é você saber que quando você faz o uso do anti-inflamatório, de um analgésico, você não está tratando a causa, e sim você está cortando a sensibilização da consequência. Ou seja, o que te incomoda e o que pode gerar outras doenças continua ali, mas você agora não está mais percebendo. Sejam muito na folia dos exames, em que cada dia eu trouxe um conteúdo para você diferente. Na segunda-feira eu trouxe para você uma live explicando quais são os exames que demonstram por que você pode não emagrecer e ter dificuldade no processo de emagrecimento. Bom dia para quem está chegando. Na terça falei quais são os exames que mostram que se você se sente inchada, não dorme bem e sofre com indigestão ou digestão muito lenta, existem sim alguns exames você pode fazer para melhorar. Na quarta, falei sobre o impacto dos seus hormônios. Então, expliquei um pouquinho para você como que o seu corpo pode ser reequilibrado mesmo após os 40 anos. Ontem falei para você sobre exames da beleza. Será que tem exames da beleza? Expliquei isso para você ontem. E hoje chegamos nesse daqui, nos exames das articulações. Bom dia, Sônia. Bom dia, Eliane. Bom dia para todas vocês que estão chegando. Feliz sexta-feira, minhas meninas queridas. Sejam muito bem-vindas. Bom dia para quem está comigo aqui no YouTube também, para Magret, para Simone, para Rita, para Vanilda, para Fabiana, para Marli, para Greta, Divanilde, Regina, Ângela, Helenita, Maria Vitória. Maria Vitória, você está no Restart, amada? Aula segunda-feira, minha linda, às 20 horas. Dá uma olhadinha lá no grupo. O Nutri colocou informações bem legais para você lá e ainda deu um presente ontem. Dá uma olhadinha. Bom dia. Sejam muito bem-vindas todas que estão chegando aqui, todos que estão chegando aqui para a nossa aula de hoje. Então vamos lá? Minhas amadas, para que eu possa explicar um pouquinho para você de quais são os exames, a primeira coisa que eu quero explicar para você é de onde vêm essas dores articulares. Bom dia, Naim. Bom dia, Silvia. Um dia de muito aprendizado. Então vamos lá, minhas lindas. Olha só. Então, eu quero explicar para vocês de onde vem, né? Como é que acontece a questão, quais são os principais fatores que levam às dores articulares. Muitas de vocês chegam até mim com artrite, artrose, e muitas tentam entender como é que isso aconteceu. O que acontece com o nosso corpo que desenvolve essas doenças, principalmente as doenças como artrite e artrose, que nós já sabemos hoje que são doenças inclusive autoimunes, ou seja, doenças que o nosso corpo mesmo desenvolve.
O que acontece para que você tenha dores? Por que nós temos sensibilização de dores? O que faz com que o nosso corpo comece a ter dores nas articulações? O que faz com que eu sinta dor e desconforto? Então vamos lá. Todo o processo de dor, ele sempre vai acontecer através da produção de dois marcadores, que são marcadores de sensibilização de dor, chamado COX-1 e COX-2. Você não precisa gravar esse nome, mas o que você tem que entender? Esses são os marcadores que passam para você a informação de que tem alguma coisa errada, tem algo acontecendo que não está bom no seu corpo. E o que tem a ver artrite, artrose e esses marcadores de inflamação? Então vamos lá. Uma das primeiras conjecturas que a gente tem sobre a questão das doenças articulares autoimune, especialmente, está ligado à saúde intestinal. Por que saúde intestinal? Porque lá no nosso intestino nós temos a maior barreira externa com o meio. Se talvez você nunca pensou a respeito, a gente tem uma clareza que a nossa pele é a nossa barreira para o exterior. Mas o nosso intestino também é a nossa barreira para o exterior, em especial para o que a gente come e para o que a gente bebe. No entanto, quando as comidas chegam no nosso intestino, e muitas vezes o que nós ingerimos nem sempre são comidas, ou deveriam ter o nome de comidas, porque estão cheias de corantes, acidulantes, conservantes. Hoje é praticamente utópico a gente conseguir fazer uma refeição limpa, do café da manhã até a ceia, porque nós temos hoje ao nosso redor basicamente todo um ecossistema presente com alimentos que estão alterados, e faz parte, não adianta a gente querer entrar numa neurose de eu não vou comer mais nada, então não quero nada, não é sobre isso. Mas vamos para a prática. Quando você pegar o teu pãozinho do café da manhã, e se você comprou um pãozinho de pacote, por mais que você comprou o integral, 7 grãos com castanhas, etc., e esse pão for um pão de uma marca convencional, em que tem uma validade maior do que 5 dias, por exemplo, esse pão tem ali dentro um conservante. Esse pão também vai ter normalmente um corante, porque afinal de contas a gente gosta de um pão douradinho, então esse corante vai ajudar a dar aquele aspecto douradinho de um pão bem bacana que você gosta de comer. E esse pão muitas vezes vai ter ali dentro também os acidulantes. E aí a gente vai ter muitas vezes lá no teu requeijão, lá no teu queijo do café da manhã, os saborizantes, vão te dar sabor de. E aí você compra uma margarina que tem sabor de manteiga, a outra que tem sabor o requeijão que tem sabor de queijo provolone. Então o sabor de, o cheiro de, o gosto de, mas que não veio de fato, são todos criados em laboratórios para que a gente tenha uma experiência sensorial alimentar. Mas o nosso corpo não decodifica isso. Ou seja, nós não temos enzimas para quebrar um conservante. Nós temos enzimas para quebrar proteínas, carboidratos e gorduras. Ponto. Entendemos da absorção dos minerais e vitaminas. Ponto de novo. Toda vez que eu como um alimento e que eu dou um alimento para uma criança, ou que eu como, ou que uma pessoa idosa come um alimento que tem substâncias que meu corpo não interpreta, porque ele não sabe o que é aquilo, porque aquilo não é natural, ele tende a atacar. Qual é a forma de atacar? Vou colocar para fora do meu corpo isso correndo, e o natural seria que isso saísse mesmo e pronto, acabou, é isso. Mas o que acontece na prática? A maior parte das pessoas, e aqui entenda que tem um estudo colocado que hoje 80 a 90% das mulheres com sobrepeso e obesidade, isso também se estende para homens, mas como o maior grupo meu é de mulheres, nós temos 80% das mulheres têm uma doença chamada disbiose. A disbiose é uma doença intestinal que dá permeabilidade intestinal, ou seja, entra para dentro do seu corpo o que não pode entrar. E agora você vai entender uma palavra que você ouve muito falar e que talvez você não tenha clareza do que é. A tal das toxinas. Mas essa toxina de tudo o que o seu corpo não consegue interpretar e que possa fazer mal para si. Então tudo o que o seu corpo não interpreta vai ser toxina. Vamos lá? Um sorvete de morango. Ai, um sorvete napolitano, que delícia, não é? Creme, chocolate e morango, mais tradicional, um dos mais vendidos. Sabor de
morango, sabor de chocolate, aromatizante de chocolate, conservante de tal coisa, gordura tipo, né, emulsificante, para o que, se você, não sei se você já percebeu, mas algumas marcas de sorvete, você deixa fora da geladeira, elas derretem e não ficam líquida, ela continua uma espuma firme, ali tem um emulsificante, teu corpo não sabe interpretar um emulsificante. Por que eu estou te falando isso? Porque essas substâncias que a gente consome ao longo da nossa vida e que vão entrando para dentro da nossa corrente sanguínea, elas têm afinidade. Então hoje o nosso corpo já tem como se fosse direcionadores para onde que isso vai. E hoje nós já sabemos que as maiores afinidades das toxinas estão nas articulações, na nossa tireoide e no nosso folículo capilar. Qual é a consequência quando eu tenho um corpo que é exposto há anos sem uma boa detoxificação? Ah, mas o corpo faz detox natural? Sim, ele faz, mas num limite, né? Num limite. Mais do que isso, ele não consegue, e por isso que entra a mãozinha que a nutrição traz para nós de ajudar a fazer uma detoxificação natural no seu corpo. E o que acontece na prática? Essas toxinas, então, que têm afinidade com suas articulações, vão até as suas articulações dos seus dedos, vão até as articulações dos seus joelhos, vão até as articulações dos seus pés, normalmente mais nas extremidades, por isso que é muito natural nas mãos e nos pés, porque as toxinas vão e não têm a mesma facilidade de voltar, porque são as regiões mais longes do nosso corpo em termos circulatório, tendo em vista que nosso processo circulatório é por expansão cardíaca. Então, em função disso, o que acontece na prática? Eu começo a aumentar a quantidade de toxina circulante nas minhas articulações. O nosso corpo percebe que tem alguma coisa errada lá, nas suas articulações, nos seus dedos da mão. Então, o que ele vai fazer? Vai mandar para lá agentes de defesa. E daí você tem instalada uma doença autoimune, onde o seu corpo começa a atacar do nada as suas próprias articulações, desenvolvendo artrose, desenvolvendo uma artrite reumatoide. Por que eu tenho uma artrite reumatoide? Por excesso de inflamação. O que me inflamou a tal ponto do meu corpo perder o controle do que era a inflamação natural e ficar inflamado mais do que o tempo normal? O quanto eu fiquei exposta ao que eu não deveria. E por que, meus amores, nas mulheres isso é mais comum do que nos homens? Porque o processo inflamatório está ligado ao tecido gorduroso. E nós, mulheres, naturalmente temos mais gordura que os homens. Haja vista que lá na menarca, preparado para que a gente possa procriar, já tem uma reserva de gordura nas nádegas e nas coxas, aonde a gente fala assim usualmente, as mulheres colocaram, a mulher colocou corpo de menina, nossa, agora tem um corpo de moça, era uma menina, corpo de moça. O que é colocar corpo de moça, né? É esse processo hormonal que vai definir essa reserva de gordura para gestar uma nova vida. Então, a gordura no nosso corpo, ela sempre foi uma reserva calórica. E no corpo da mulher, essa reserva calórica existe inclusive para gestionar uma nova vida. Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque se eu estou te dizendo que quando o nosso corpo... Bom dia, meus amores, para quem está chegando aqui, bom dia, bom dia. Se eu estou dizendo para vocês que se o nosso corpo está inflamado, que o nosso corpo está com mais produção de inflamação, você tem tendência a desenvolver mais doenças inflamatórias, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? É tomar um anti-inflamatório? É tomar um analgésico? Talvez até dependendo da dor, né? Seja isso mesmo. Mas o primeiro passo que você vai ter que fazer, minha amada, é você conseguir diminuir tua inflamação. E daí vai ter que ser no processo de emagrecimento, onde eu diminuo os marcadores inflamatórios, vai ter que ser sim no processo de tratamento do teu intestino, onde eu vou acabar com a desbiose para acabar com a permeabilidade intestinal, vai ser num filtro alimentar, quais são os alimentos que eu coloco para dentro do meu corpo, sim ou não e por quê. E daí sim a gente vai entrar então na parte de exames e na parte de suplementos e alimentação. Faz sentido isso, meus amores? Sim? A Eliane colocou: Nutri, em 6 meses, sendo sua paciente, eliminei 11 quilos. Já tinha perdido as esperanças, kkkk. Agora, corrida é manter o peso por 11 meses.
Isso mesmo, minha paciente premium. Que linda, Eli! Obrigada por estar aqui, amada. Que lindo! Que lindo, que lindo. Danilo colocou, psicológico pode causar dores? Sem dúvida. Até porque olha só, minhas amadas, que importante isso que o Danilo colocou. Seja muito bem-vindo à nossa live. Por que o psicológico pode causar dores sistêmicas, né? Por que a gente pode sentir dores? Comigo uma coisa. Bom dia, esquilo. E o esquilo tá aqui atrás de vocês nesse momento. Tomou um susto me dando bom dia. Ele tá aqui atrás na árvore, bem atrás aqui de vocês, meus amadas. Vamos lá. Por que eu posso ter dores, né? Você viu, amor? Tá ali ele. Uhum. Por que eu posso ter dores, né? E alguém perguntou aqui, o Danilo perguntou assim, como é que ele colocou? Deixa eu só colocar aqui, meus amores. Só deixa eu bloquear uma pessoa aqui, né? Como é que pode, né? Alguém entrar na live de manhã com questão política? Ô, gente, que perda de tempo. Se fosse trabalhar, né? Danilo, psicológico pode causar dores? Sim, vou explicar por quê. Por que o teu psicológico pode causar dores? E por que o excesso de estresse causa dores? Por que, por exemplo, depressão causa dores? Vamos lá. Toda emoção gera uma descarga química e essa descarga química vai ter um comportamento sobre o seu corpo. Primeira coisa que você tem que saber, tudo o que você, minhas amadas, só um pouquinho. Olha isso aqui. Ele fugiu? Não, tá aqui. Ah, ele fugiu. Tá ali, gente. Vê se vocês conseguem ver. Olha isso. Na mão do Ricardo. Vocês conseguem ver, gente? É ao vivo. Olha ali ele. Tá pegando uma castanha. Será que ele vai pegar? Hoje acho que não tá acostumado. Gente, isso é vida real, né? Tem um esquilo que vem pegar castanha na mão. Pegou! Pegou. Vamos lá, minhas amadas. Lindo, né, Nádia? É isso, minhas amadas. Vamos lá. Que é vida real, né? Tem até esquilo de manhã na live, tem pessoas, tem vida, a gente fala de vida e fala de bênçãos de Deus, que é o nosso corpo aqui, e as coisas e a natureza vem aqui prestigiar. Então vamos lá, minhas amadas. O que tem a ver as dores? Isso é bem importante que o Danilo colocou, desculpa a demora, tá, Danilo? Aqui é vida real, a gente se empolga com tudo. Vamos lá. Todo pensamento, tudo que a gente pensa, gera uma emoção. Quer ver? Olha que bacana agora, ó. Alguém colocou, isso é maravilhoso, que lindo, né? Qual foi a emoção que nós tivemos ao ver o esquilo ali com o Ricardo e o esquilo, né? E o Ricardo oferecendo uma castanha para ele meio ressabiado, mas no final ele pegou. Qual foi a emoção que a gente tem? Nossa, que lindo, nossa, que legal. O que acontece quando a gente tem uma emoção boa? Nós temos uma descarga de serotonina, de dopamina, que trazem a sensação de bem-estar. Do mesmo jeito, quando nós temos pensamentos ruins. O que são pensamentos ruins? Nossa, que triste. Ai, eu não aguento mais. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar aqui. Eu não aguento essa situação. Quando você fala, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, o que você começa a produzir? Você começa a produzir um monte de marcadores de inflamação. Então você começa a aumentar o estresse, ele vai aumentar todos os teus marcadores inflamatórios. E qual vai ser a consequência disso? Você vai sentir dor. Então a dor não é psicológica, amada. A dor, ela é real. E a dor, ela é desencadeada pelo pensamento que gera uma emoção, e essa emoção gera uma resposta química no seu corpo, e essa resposta química no seu corpo vai ter uma reação física em você. Então, sim, todas as emoções têm resposta física no seu corpo e tem resposta química. Como é que eu faço para melhorar das dores? Como é que eu faço para melhorar das dores, por exemplo, da artrose? Que nem alguém colocou aqui, né? Agora há pouco, a Maria José colocou, o que eu posso tomar para artrose para diminuir as dores? Então, vamos pensar aqui juntos, meus amores. Sejam muito bem-vindos, tá?
A Marisa colocou, na verdade, são 24 horas por dia de dor direto. Imagina, ó, essa noite eu quase não dormi de tanta dor no corpo. A aula vai ficar gravada? Sim, minhas amadas. Todas as minhas lives ficam salvas no YouTube, tá? Todas elas ficam salvas no YouTube. Até o esquilo sabe que é melhor para a saúde, verdade, Marta. Olha só, o que a gente faz para diminuir as dores? Então, vamos lá. Você precisa entender que a dor é um processo de resposta inflamatória do seu corpo. Tanto inflamatória física, química, como inflamatória emocional. Então, o que nós vamos fazer a nível físico e químico? Nós temos que tirar os alimentos que inflamam. Por isso que você vai ouvir tanto falar que, olha, tira o leite de vaca e derivados, tira a farinha de trigo. Ai, mas essas dietas restritivas. Não, amadas, não tem a ver com restrição. Não é pela vida toda. Se você não for alérgica, intolerante, você não precisa fazer isso a vida toda. Mas vai ser um tratamento para ajudar o teu corpo. Você tem clareza que quando você bate a sua mão e você faz um machucado, você não vai bater com ela de novo na parede, porque você vai ter dor e vai machucar de novo? Então você vai proteger por um tempo. Então esse é o momento. Então a primeira coisa que você faz é diminuir os alimentos que são pró-inflamatórios. Por que eles são pró-inflamatórios? Porque o nosso corpo não consegue digerir. E se ele não consegue digerir, ele inflama, ele ataca. Como que eu faço para melhorar isso na prática e quais são os exames que podem me ajudar para isso? Minhas amadas, tem alguns exames que eu peço para as minhas pacientes sempre fazerem, né? Que são os exames que vão te mostrar qual é o nível de inflamação no seu corpo. Antes, para quem está chegando agora, só lembrando, né? Porque tem artrose e toma anticoagulante, o que pode tomar? Adelaide, todos os anti-inflamatórios naturais. Ômega, as gorduras anti-inflamatórias. Vou te mostrar agora um também aqui, tá, Adelaide? Uma composição e você anota aí, tá, querida? Que eu vou te passar. Então, só para fechar o assunto das dores primeiro, para a gente ir agora para a parte dos exames. Então, quais são os principais fatores de inflamação e desgaste da nossa questão articular? Primeiro, a questão da alteração intestinal, com a presença de muitos alimentos que causam inflamação e causam uma doença chamada disbiose e aumentam o nível de toxinas. Segundo, excesso de peso, então sobrecarga nas articulações, acelera o desgaste e aumenta a dor. Minhas amadas, você tem que entender, não tem como um corpo que foi feito para suportar X peso, suportar muito mais do que isso durante muito tempo. Então é natural que você tenha um desgaste e esse desgaste vai te causar dor. Segundo, os alimentos que são inflamatórios. Te falei do leite de vaca e derivados, te falei do glúten e agora te falei também do açúcar, que são os alimentos que inflamam. E daí quais são as deficiências nutricionais que Tipo 2, já vou explicar por quê, tá? Magnésio, vitamina D, importantíssima. Maior ingestão de água. Minhas amadas, vocês não têm noção o quanto as suas articulações podem melhorar se você tomar a quantidade de água correta. Se você soubesse, se você desejasse beber água na mesma intensidade que você deseja se livrar das dores, você não esqueceria de tomar água. Você precisa tomar água para se livrar das dores, por quê? Quando eu bebo água em quantidade suficiente para o meu corpo, eu tenho uma distribuição das citocinas inflamatórias que eu expliquei agora há pouco, que são aqueles marcadores que fazem a gente sentir dor, mais diluída na minha corrente sanguínea. Então eu vou sentir menos dor. Como é que isso funciona na prática? Você imagine você fazer um suco de laranja e você coloca nesse suco de laranja 3 colheres de açúcar em um copo. Nossa, vai ficar doce, não tem como beber. Agora você imagine que você colocasse essas mesmas 3 colheres em 2 litros de água. Ia ficar doce, mas já não tão doce. O que mudou? O volume de água. Quanto mais água, mais eu diluo o que está ali dentro. Do mesmo jeito o nosso corpo. Quanto mais água, mais eu diluo. Então, às vezes, uma das grandes questões que falta para quem tem dores constantes é olhar com mais atenção para a água. E quais são os exames, minhas amadas, que mostram para você que você precisa, né, ou que você precisa reavaliar a questão de doenças articulares ou ter predisposição para isso?
A primeira, proteína C reativa, tá? A proteína C reativa, ela é que vai medir o quanto o seu corpo está inflamado. A proteína C tem que estar sempre abaixo de 1. Sempre abaixo de 1. Então, para quê? Para que a gente possa ter um controle dos mediadores de marcação. Esse é um exame tão comum feito, e ele é um exame que ele pode dar alterado até se você tiver uma gripe. Por isso que não dá para levar ele sozinho em consideração. Às vezes as pessoas pegam a PCR e a PCR deu 10. Meu Deus! Porque às vezes, bem quando você fez o exame, você estava bem doente e por isso ficou pior, tá? Ficou pior. A Nádia colocou, água gelada prejudica? Não, Nádia, só se você tiver algum problema gástrico, mas ela vai ser distribuída no seu corpo depois de aquecida, né? A Márcia colocou, Nutri, tomei hexamestano por 2 anos na quimioterapia oral. Todas as minhas articulações ficaram afetadas. Pratico atividade física 4 vezes por semana. Trocamos o quimioterápico, mas o estrago persistiu. Márcia, aí nós temos, né, primeiro, parabéns por ter passado por isso, tá, querida? Tenho clareza que não deve ter sido nada fácil, então sinto muito, mas parabéns por ter passado por isso, por estar fazendo tratamento e ainda vim aqui dizer, pratico atividade física 4 vezes por semana. Orgulho, você merece toda a saúde do mundo, minha querida, tá? Márcia, nessa situação, o que você vai fazer? Você vai trabalhar de forma paliativa, aumentando a tua ingesta de colágeno e ácido hialurônico. Porque isso é uma necessidade proteica muito grande e que às vezes não consegue ser abastecida pela alimentação. Oi? Pra mim tá normal, querido. Tá normal? Insta tá ok, minhas amadas? Sim? Ricardo falou que tava travado lá, tá ok? Bom dia pra quem tá chegando agora. Sim? Foi? Tá. No Insta tá ok, né? Então só um segundinho, minhas amadas, que a gente tá replicando pro YouTube. O Ricardo tá vendo ali, porque parece que no YouTube que travou, né, querido? Aham, ele já tá vendo pra arrumar. A Marli colocou, bom dia, Nutri. Está travando muito, a Rita colocou. Bom dia, Nutri. Tenho 54 anos, peso 56 quilos e tenho uma das dores que vão desde o quadril, desce para as pernas, faço hidro à tarde, para a noite sinto dores no quadril, dores nas pernas, dormindo muito. Dormindo pouco. Vamos lá, vou ajudar você. A Nádia, gratidão por você existir. Você é estrela que ilumina e nutre nossos neurônios. Ah, que lindo! Que declaração linda, obrigada. Tava travando, mas voltou? Ok. Está travando muito. Ok. Já vamos ajudar. Foi no Insta? Ok. Quando você vê essa foto do Instagram, Bolinho Caseiro Sabe, sou eu, Neuza. Oi, Neuza! Querida! Agora sei quem é você, Neuza. Seja bem-vinda, Neuza! Isso. Recebeu o feno, Itamar? Ótimo. Toma direitinho ali, tá? Probiótico Activia também é inflamatório? Olha, Adelaide, não dá pra gente chamar ele de um probiótico, né? Tem alguns estudos, sim, né? Essa indústria, ela tem um esforço muito grande, inclusive ela foi na época na minha faculdade apresentar para nós, etc. Mas há contrapontos que não vêm aqui na questão da live, principalmente na questão da durabilidade das cepas, da questão de armazenamento, coisas que a gente não consegue controlar ali dentro. Então, sendo bem sincera, Adelaide, você tem ali dentro talvez um bom pré-biótico para ajudar na questão probiótica, mas os probióticos mesmos, as cepas, têm que ser manipuladas para você ter todas as cepas que você precisa, tá, querida? Tá bom, ok. Depois vai ficar salvo, a gente avisa no grupo que ficou salvo, tá? Então, vamos lá.
Então vamos colocar aqui para vocês, para que eu possa estar ajudando vocês aqui. Vou continuar aqui pelo Instagram e depois a gente avisa todo mundo que estamos ao vivo só no Insta, porque acabou caindo aqui, tá? Ok, vou retirar também da alimentação da minha mãe. Legal, não é uma coisa boa, amada, tá bom? Não é. Bom, vamos fechar a questão dos exames aqui. PCR, primeiro exame inflamatório. Ácido úrico. Minhas amadas, o que é o ácido úrico? O ácido úrico é a transformação da ureia em ácido úrico. A ureia é o que sobra do processo de metabolização das proteínas do nosso corpo. Como a ureia é um ativo muito tóxico, o nosso corpo transforma em ácido úrico. Quando eu tenho um aumento muito grande dessa concentração de ácido úrico no meu corpo, eu começo a ter mais dores articulares. Então, PCR abaixo de 1, ácido úrico, valores normais para mulheres entre 2 e 4, até no máximo 4 e 5 é o ideal. Para homens entre 3,5 até no máximo 5 a 6 é o ideal, tá? Bem importante ainda, quando fica muito acima do normal, indica acúmulo de cristais na articulação. E daí você vai ter muita dor. Então entenda, as pessoas associam o ácido úrico só à questão da formação da gota e à questão do inchaço provocar dores. Não, a gente já sabe que hoje o excesso de ácido úrico forma microcristais e esses microcristais vão causar dor nas tuas articulações. Qual outro exame que tem que ter, meus amores? Vitamina D. A vitamina D tem que estar no mínimo 70. Para quem tem dores articulares, a vitamina D tem que estar no mínimo de 70. E o magnésio sérico no mínimo em 2. Então vamos lá. Vitamina D em 70. Ácidos magnésio no mínimo em 2. Magnésio intracelular, tá? Magnésio em 2. PCR abaixo de 1. Abaixo de 1, acima de 1, significa que você tem um processo inflamatório que precisa ser investigado, que pode vir a desenvolver doenças pró-inflamatórias. E ainda a gente tem aqui o último que eu passei para vocês, que é a questão do ácido úrico, que está relacionado à questão de formações de cristais. Quais são os suplementos? Além da alimentação, quais são os suplementos que podem te ajudar para você diminuir o teu processo inflamatório? Ok? Então, primeiro, tirar os alimentos pró-inflamatórios e vir adicionando suplementos que podem te ajudar. Qual é a combinação de suplementos que pode te ajudar para dores articulares? Anota lá. Magnésio no sangue, isso mesmo, tá, Maria de Fátima? Então, vamos lá. Eu vou falar do Article Flex, a composição que tem nesse suplemento da Tudo Leve, mas você pode comprar qualquer um desses suplementos, tá? Qual a diferença entre ferro e ferro sérico? Ferro circulante e o ferro sérico é o ferro dentro da hemoglobina, tá? É o ferro que fica fora e o ferro que está dentro da célula, certo? Então, vamos lá. Primeiro, colágeno tipo 2. Então, nós temos aqui dentro o colágeno tipo 2 com peptídeos de alta absorção. Esse colágeno tipo 2 é o colágeno que vai ajudar a repor o colágeno para formação e proteção da tua cartilagem. Segundo, o que eu vou ter aqui dentro vai ser o ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ele vai ser responsável por melhorar a hidratação e o líquido sinovial. Entre os nossos ossos, existe a cartilagem e existe um líquido. Esse mecanismo deve funcionar sem atrito. O que ajuda a diminuir esse atrito é esse líquido sinovial e ele é formado então por esse ácido hialurônico. Com o passar da idade, o ácido hialurônico é algo produzido natural pelo nosso corpo. Com o passar da idade, nós temos um decréscimo na produção desse ácido hialurônico, fazendo com que nossa pele fique mais ressecada. E nós, mulheres, por exemplo, temos isso mais crítico a partir da menopausa pela queda estrogênica. Então, o estrogênio ajuda a sensibilização do ácido hialurônico. E por isso que é natural, na menopausa, a mulher começar a sentir mais dores articulares, porque ela tem menos ácido hialurônico presente na corrente sanguínea agora. Então, tem aqui, você vai ter aqui dentro o colágeno tipo 2, você vai ter o ácido hialurônico, que é bem importante, que eu expliquei agora. Você vai ter o MSN. O MSN é o metilsulfonilmetano. Essa é uma substância natural anti-inflamatória. É ela que vai ajudar a diminuir as dores articulares.
as dores articulares. E o magnésio, sem dúvida, aqui nós temos 100 miligramas do magnésio, né, para estar te ajudando. Então, Nutri, como é que eu tomo o Articoflex? Logo pela manhã. Logo pela manhã, tá? PCR abaixo de 1, tá? Quem tiver acima, 2,19 tá alto, tem que investigar, tá bom? Tem que investigar, ok, minhas amadas? Ok? Isso, então o que você vai fazer? Nutri, qual é o combo para ajudar a te melhorar a questão da dor? Então, você vai usar Articoflex com Mag 5, porque são 5 tipos de magnésio. Então, esses dois, legal. Esse pela manhã, uma cápsula. Esse daqui, você pode estar fazendo uma cápsula à noite e uma pela manhã. Uma cápsula à noite e uma pela manhã. Nutri, eu quero melhorar ainda mais. Eu quero diminuir meu processo inflamatório porque eu tenho obesidade, meu marido tem obesidade. Quem são os coadjuvantes que podem fazer isso? O ômega, de origem animal, que você conhece como ômega 3, e os ômegas de origem vegetal, que para as mulheres são ótimas, que são óleo de prímula, borragem, óleo de linhaça e tocoferol, que tem no Femme. Então, esse é um combo anti-inflamatório para aumentar as gorduras boas e diminuir a inflamação produzida pelo seu corpo. Aqui eu vou melhorar para que você não tenha a inflamação já instalada. Então, eu vou melhorar o colágeno para melhorar a questão da cartilagem, eu vou melhorar o ácido hialurônico para melhorar líquido sinovial e vou ter o MSM para poder diminuir a dor articular. Pronto, melhorei a qualidade articular. Quero ter um plus para diminuir meu processo inflamatório como um todo. Adiciono as gorduras anti-inflamatórias, tá? Adiciono as gorduras anti-inflamatórias. Certo, meus amores? Ok? Tá? Gorduras anti-inflamatórias. Tenho bursite na pata de ganso, estou tomando Articoflex, Mag e Fêmea há quase um mês e já estou sentindo grande melhora. Nossa, que bom, Nádia. Ó, que bom. E bursite é uma dor intermitente, né? Horrível. E ela é uma dor que ela te paralisa. Então, que bom. Ó, ela tá fazendo Articoflex, Mag e Fêmea há quase um mês e já estou sentindo grande melhora. É sobre isso. Meus amores, uma coisa bem importante que vocês têm que entender. Vocês não precisam, tá? Vocês não precisam usar, eu não sei os valores dos suplementos de cor, não sei. Até porque quando você compra em combos tem frete grátis, então não me deu trabalho. São 12 suplementos diferentes, eu não sei os valores. Mas no meu link da bio tem, se você escrever tudo, é tudo, né, amor? Se você escrever tudo aqui no link, aqui no Insta, você vai receber o link para entrar no grupo do WhatsApp e lá no grupo você recebe todas as promoções, todas as ofertas. Então você coloca ali, escreve tudo, tá? Escreve tudo e você tem ali os valores bem certinhos, tá bom? Para que você possa receber. Dos suplementos, eu quero só colocar uma coisa importante para vocês. Dos suplementos, você pode comprar qualquer um. Tá? Por isso que eu sempre tomo cuidado de explicar o que tem dentro, né? Eu sempre falo, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, para que você faça uma listinha e procure a marca que você quiser. Qual é o que eu quero que você saiba sobre a Tudo Leve? Todos os suplementos que tem na Tudo Leve são suplementos certificados pela Anvisa e alguns inclusive com registro no FDA, que é uma coisa muito importante. É uma certificação para garantir a validade dos ativos que estão aqui. E não só isso, as concentrações são concentrações de resultado por estudo científico. O que quer dizer isso? Vou explicar isso porque na prática aconteceu. O ômega 3, por exemplo, que é o ômega 3 da Tudo Leve, eu tenho 1000 miligramas de EPA e 400 de DHA. Então, cada dose, ou seja, cada 2 cápsulas tem 1400 de ômega. Fui visitar meu pai. Isso aconteceu há um tempo atrás. E ele falou, nossa filha, eu vi você falar que o ômega era bom. Eu fui na farmácia, estava em promoção e eu comprei, filha. Eu comprei 3 ômega e ainda ganhava mais um. Então eu tenho 4 potes de ômega e estou tomando. Falei, puxa pai, que legal, porque ele preocupado com isso é muito legal. Na época, foi logo que a gente tinha lançado o ômega e eu tinha levado para ele. Ele falou, nossa, eu não sabia que você tinha, a gente tinha acabado de fazer o lançamento. O que eu quero te fazer um alerta, porque foi experiência de casa. O ômega que ele comprou na farmácia tinha 400 miligramas a dose. Aqui tem 1400. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque os estudos de ação anti-inflamatória do ômega são acima de 1000.
Então não adianta você ir lá e comprar uma Neosaldina, dividir em 4 partes para tomar para enxaqueca. Não vai resolver, porque você está fazendo uma hipodose. Então você precisa aprender, embora pareça chato, a olhar a concentração dos ativos, a anotar quando eu falo quanto que tem que ter de cada coisa, para que você possa saber qual é a concentração que você tem que consumir para você conseguir ter resultado, como a Nádia colocou aqui. Foi a Nádia, né, que colocou aqui agora há pouco, se eu não me engano, que colocou assim, nossa, olha, eu comecei a tomar e estou, foi a Nádia, ó, tenho bursite na pata do ganso, estou tomando Articoflex, Mag 5 e Femme há quase um mês, quer dizer, quase um mês, e já estou sentindo grande melhora. Por que que isso acontece? Porque as doses estão corretas. Então, independente da marca que você comprar, é meu apelo aqui para você, tá? Toma o cuidado de procurar as concentrações corretas. Você tem que ter a concentração correta, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. A dose que você está tomando não serve para nada. E você vai achar que não funcionou com você. Não é que não funcionou, é que a dose que você está fazendo está errada. Nutri, se a dose está errada, por que vendem a dose errada? Porque não existe uma obrigatoriedade de legislação de colocar a dose de acordo com o estudo científico. Eu posso colocar quanto eu quiser no pote. Então, o que a indústria faz? Ela vai fazer o mais barato para você olhar lá e dizer, nossa, qual que eu economizo? A nossa cultura é de procurar o que é mais em conta, porque o dinheiro, ele é difícil para muitas pessoas. Então, eu vou procurar o que é mais barato. E quando você procura o mais barato, você está investindo naquilo que não tem retorno nenhum. Então, vai se tornar muito, muito caro. Né? Não existe medicamento, eu sempre falo assim, é como refeição, né? Não existe refeição cara, existe refeição ruim. E por isso acaba dando esse problema todo, certo? Meus amores, encerrando aqui a nossa semana, folia dos exames. Se você quiser ter os exames avaliados por mim e pela minha equipe, todos os exames, tá? Todos os exames. A Lucilena colocou, cheguei à tarde em casa, pois estava no plantão, gostaria de ter um acompanhamento personalizado, preciso entrar no Clube Tudo Leve? Lucilena, bem legal. Então, eu ia falar sobre isso, você já colocou a pergunta aqui, vou te ajudar. O Clube Tudo Leve é aonde você pode se inscrever. O valor é pequenininho. Por que eu digo pequenininho? Porque você tem um baita... você recebe, quando você se inscreve no Clube Tudo Leve, você recebe um link para você responder um questionário de sintomas e você recebe também as informações. Você recebe a lista dos exames, que é os exames que eu peço para os meus pacientes, para você fazer esses exames. Normalmente os planos e os locais não pedem, não deixam fazer com nome de nutricionista, mas aí você pode ir no seu médico e ele vai solicitar para você. Fazendo esses exames, você pode mandar para o clube, tá? Você pode mandar para o clube da Tudo Leve e a gente avalia os seus exames. E você vai receber um relatório que nem esse. Eu risquei porque estava com o nome da paciente. Então, esse relatório é um relatório completo que avalia cada um dos seus exames e coloca do lado explicando o que está acontecendo em cada um dos seus exames e faz uma sugestão de suplementação. Aqui não tem dieta, aqui não tem acompanhamento nutricional. Nutri, eu quero um acompanhamento com você. Eu quero que você monte para mim o cardápio, eu quero que você avalie os seus exames. Aí é um pouco diferente. Aí os acompanhamentos são de 2, 4 e 6 meses, onde nós fazemos consulta, avaliam 6 tipos de diagnósticos diferentes, inclusive neurotransmissores, ciclo circadiano. Monto para você um cronograma de dietas e você vai fazendo esse acompanhamento comigo. Aí é totalmente diferente do clube, ok? Aí esse acompanhamento, você fala com a minha equipe, não tem vaga agora, só tem vaga para depois de julho, mas tem uma novidade boa. A gente sempre tem alguma pessoa que está terminando o tratamento. Então muitas pessoas, estão fechando 2 meses, estão fechando 6 meses, não vão renovar. Ok, aí abre vaga para uma próxima pessoa. Então você pode conversar com a minha equipe, tá? Você pode conversar com a minha equipe e dizer, olha, Nutri, eu queria muito fazer um acompanhamento com a Nutri, quais são os valores, quando que tem, como é que funciona, elas te explicam tudo direitinho, certo? Combinado? Perfeito, meus amores? Quem quer, VFN, quero a consulta, então me chama aqui no direct, amada, tá? Eu mando pra você o link da minha equipe e você já conversa com ela, combinado? Amadas, terminando a nossa folia dos exames, muito obrigada pela sua vida. Segunda-feira eu tô aqui, escuta só isso. A partir da semana que vem nós vamos falar da saúde da mulher.
A partir da semana que vem eu vou trazer um por um dos tópicos sobre a questão da menopausa, sobre alterações do nosso corpo, sobre a questão da gordura. Então, nos próximos dias, nós vamos ter um super conteúdo sobre saúde da mulher. Eu estou aqui, tá? A Luciliana falou, Nutri, como é que eu consigo esse contato? Lu, ali na minha bio, amor, você tem um Instagram ali, amor? Tá, deixa eu te mostrar aqui, Lu, só um pouquinho, querida. Só um pouquinho, amada, tá? Só pegar o Instagram, eu mostro pra elas. Aqui, ó. Então, se você entrar no meu Instagram, querida, deixa eu pegar aqui no meu Instagram. Você está aqui no meu Instagram, certo? Esse aqui é meu Insta. Você vai clicar nesse link azul aqui, ó. Quando você clicar aqui nesse link, ou manda uma mensagem no direct. Vai ter aqui, ó, Clube Tudo Leve e depois tem um acompanhamento. E aqui tem um grupo de suplementos para receber. Então, você pode clicar aqui e a minha equipe vai te ajudar. Ok? Amada, amanhã é Dia das Mulheres, né, Marlene? Né? Por isso que a gente vai fazer só coisa sobre mulher, tá? Então, esse mês que é o nosso mês, meninas, que um dia... Quero um mês inteiro. O que quero um dia? Quero um mês inteiro. Então, esse mês, que é o nosso mês mais que especial, vou cuidar de vocês com muito carinho. Segunda-feira estou aqui, 8 e 8 da manhã. Obrigada pela sua vida. Quem colocou ali o magnésio, o ideal é 2, tá? Não quero ir embora sem te falar. Maria de Fátima, acho que foi a Fátima. Magnésio 2, sérico, tá, amada? Segunda-feira, 8 e 8, eu tô aqui, novamente, trazendo para vocês conteúdos, tá? Todos os dias, 8 e 8 da manhã. Quero terminar essa live agradecendo a sua vida, desejando que você seja muito feliz, que o seu fim de semana seja incrível, que você alcance todos os sonhos que você tem, que as pessoas que você ama estejam sempre por perto, porque você é merecedora de toda a felicidade do mundo. E que se agora, nesse momento, você está passando por algum desafio, acredite, não é nada maior do que você consegue dar conta. Foca onde você quer chegar. Não deixa expandir na tua vida o que é ruim. O tempo vai passar de qualquer jeito. Quer você esteja minimizando o que é ruim e maximizando as coisas boas, ou quer você alimentando o que é ruim. Então, se o tempo não volta, aproveita para ter um tempo incrível. Investe em cuidar na tua saúde, do teu corpo, aqui, da tua mente e do teu espírito. Nós não somos só isso aqui. Isso aqui foi nos emprestado. E agradece por ter. Outro dia eu disse pro Ricardo, tinha um vento maravilhoso, ele parou, fechou os olhos e falou assim, que vento incrível. Eu falei, agradeceu sua pele? Ele falou, eu falei, a gente sente com a nossa pele. Agradece. Obrigada, minha pele, porque eu consigo sentir o vento, consigo sentir o sol. Então, agradece. E abençoe as vidas das pessoas para que elas sejam felizes, porque tudo que você fizer para o outro vai voltar para você. Então, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos, tá bom? Desejo um dia incrível para você, um ótimo fim de semana. Segunda-feira eu estou aqui, 8 e 8, te esperando. Beijo, amadas!